Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou-te dar algumas dicas de como podes utilizar o Copilot no Excel para facilitar a tua vida. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-te dar algumas dicas de como é que podes utilizar o Copilot em teu benefício. Então, o Copilot, como deves saber, é uma ferramenta de inteligência artificial, é a ferramenta de AI da Microsoft e que nos ajuda a fazer algumas tarefas nas ferramentas do Office e noutras ferramentas, ou seja, está generalizado em praticamente tudo o que é aplicativos ou serviços da Microsoft. Então, o Copilot está neste momento já disponível para todos os utilizadores que tenham uma licença que permita o Copilot e basicamente, antes de começar a dar-te aqui alguns exemplos, porque a ideia do vídeo hoje é dar-te aqui algumas dicas de como é que podes utilizar o Copilot, pensa no Copilot mesmo, tal e qual como o nome indica, um copiloto que está ao pé de ti no teu carro, mas neste caso no teu computador. Ou seja, eu penso que o Copilot é uma ferramenta mais adequada, no meu entender, para quem não tem muitos conhecimentos a nível do Excel ou a nível das ferramentas do Office. Eu estou aqui a focar especificamente no Excel e serve para poderes fazer algumas questões ou para te ajudar a fazer utilizar algumas ferramentas, fazer algumas tarefas que porventura podes não saber, ou eventualmente algumas fórmulas mais complexas que poderás não saber como é que chegas lá, mas sabes o que é que queres fazer. E se sabes o que é que queres fazer, perguntas ao Copilot e ele dá-te uma ajuda para poderes trabalhar, ok? Então, não é uma ferramenta, acho eu, no meu ponto de vista e é a minha opinião, que seja destinada para especialistas que já sabem trabalhar bastante bem com a ferramenta, por exemplo, criar uma tabela dinâmica, dou-te um exemplo e vamos ver esse exemplo aqui, mas essencialmente então para quem não sabe bem como é que se faz uma coisa e quer saber ou quer que ela seja feita e pergunta ao Copilot. Então, chega de conversa, vamos então ver aqui no ecrã, porque eu já tenho no fundo um fecheiro do Excel onde vamos poder então fazer estes testes com o Copilot e vou-te então começar a mostrar algumas funcionalidades que podes ter aqui. Então, antes de mais, para começar, o Copilot é uma ferramenta que funciona na cloud, ou seja, a primeira coisa que tens de ter em conta é deves ter os teus fecheiros armazenados na cloud. Por exemplo, no OneDrive é um ótimo sítio porque também hoje em dia já é um sítio habitual, ou um local habitual para termos os nossos fecheiros. Segunda situação a ter em conta, deves ter a opção de guardar automaticamente aplicada no teu fecheiro, ou seja, quando tens a opção de guardar automaticamente é que é possível teres o Copilot a funcionar. Caso contrário, ele não vai funcionar, mas ele vai te dar essas indicações, precisas de habilitar isto ou aquilo para poderes utilizar. E neste momento eu tenho aqui no separador base a versão do Copilot, ou seja, o Copilot disponível. Agora, é sempre importante também olhares para aquilo que é a tua conta e perceberes se tens acesso ao Copilot ou não. Como podes ver, eu tenho aqui o Copilot na licença. Se não, mudar de licença, atualizar a licença. Podes eventualmente não ter acesso a estas situações. Se tiveres uma empresa, pergunta ao teu departamento aí se tens acesso ao Copilot, ok? Então, passando esta parte, há outro pormenor que também é importante. Como podes ver, eu tenho aqui uma tabela. Esta tabela tem apenas dados e é uma daquelas tabelas que saem da Microsoft. Por acaso esta tabela é aquela tabela que sai do Power BI, é um conjunto de dados de exemplo e serve perfeitamente para fazermos aqui algumas brincadeiras com o Copilot. Então, aquilo que é aconselhado também é teres os dados sob a forma de uma tabela, o objeto de tabela, ok? Ele também vai-te dar essa indicação e por isso vou já inserir aqui uma tabela através dos meus dados. Inserir tabela. A tabela tem cabeçalhos, claro que sim. E vou já alterar aqui o nome da tabela para dados, ok? E para não haver muita confusão, porque eu também quero mexer um bocadinho na formatação condicional, vou colocar aqui o estilo claro, normal, para parecer um intervalo normal, apenas com os filtros e, apesar de parecer um intervalo normal, é uma tabela. E então agora sim, momento da verdade, vamos aqui ao separador base, repara que ele está sempre a gravar e vou clicar então aqui onde diz Copilot, ok? Utiliza o poder da IA para explorar os seus dados, ok? O Copilot funciona com fecheiros armazenados no OneDrive ou no SharePoint. Como podes ver, tens aqui alguma informação. Se quiseres mais informação, clicas e tens acesso aqui a algumas dicas sobre o Copilot. Então, temos aqui o nosso
colega ao lado, entre aspas, e o nosso colega ao lado é aquele colega em que a gente faz aquelas perguntas chatas do género, olha, como é que eu faço isto ou aquilo? E então o Copilot está aqui para nos ajudar. Significa que os tais colegas que já percebem da coisa já vão ter a vida muito mais descansada, já não têm que estar a ajudar os colegas quando precisarem de alguma coisa. Então, descrição aqui um bocadinho mais genérica do Copilot. Tens aqui algumas sugestões, ok? E estas sugestões tipicamente são 4. Se tiveres dados que vêm, por exemplo, do Power Query, podes ter eventualmente também sugestões com Python, se tiveres também, ou o Python também estará disponível agora também para todas as versões, e por isso também tens essa possibilidade. Então, criar fórmulas. Podes só clicar, compreendo. O compreendo é analisar, ok? É teres uma lógica de analisar. Claro que aqui estamos em português, compreendo, mas o princípio é perceberes como é que faz análise. Então, dicas que o Copilot tem pré-definidas, podemos dizer assim, como criar fórmulas, sugerir uma fórmula para uma coluna, compreendo se quiseres fazer uma análise, é para compreender os teus dados, este compreendo é nesse sentido, aplicar formatação, básico, ou perguntar ao Copilot. E qualquer uma destas situações que tu cliques, ele dá-te uma sugestão de perguntas que podes fazer, ou de fórmulas que podes utilizar, ou de tabelas dinâmicas que podes utilizar. Eu tenho aqui o histórico de conversas, como é óbvio, tenho aqui algumas conversas que já foram feitas com o Copilot, e depois tens aqui algumas perguntas tipo que podes fazer, ok? E podes fazer aqui um refresh para teres outras perguntas tipo que podes ter, e depois aqui sim, podes ter então a pergunta específica que tu queres fazer ao Copilot, e é isso que vamos fazer. Outra questão, ver pedidos. Se clicares nesta opção, tens exatamente a mesma lógica que tens cá em cima, só que aqui depois tens mais específico, estás a ver? Podes escolher aqui algumas perguntas tipo, mas depois tens que acrescentar os teus dados específicos, ou as tuas perguntas específicas sobre os teus dados, ok? Então, outra questão, muito útil. Também podes fazer uma pergunta, se tiveres um microfone, falas, e ele escreve por ti os dados. Ok, então vamos lá começar com uma coisa simples. Vamos sugerir uma coluna de fórmula. Vamos criar aqui uma fórmula, ok? E vamos lá ver então que sugestões é que o Copilot me dá aqui para adicionar colunas à minha tabela. Isto demora sempre um bocadinho, pode demorar um bocadinho. Nunca te esqueças, tudo o que é aí as respostas podem não ser fidedignas e então, obviamente, tens que sempre verificar se os teus dados estão corretos. Então, olhando para os dados que estão aqui neste intervalo, há um M701, eis uma coluna de fórmulas para rever e inserir na coluna N. Estás a ver a coluna N? É a próxima coluna que eu tenho. Então, ok, lucro por unidade, parece-me bem. Ele está-nos a indicar a fórmula que é utilizada. Esta fórmula neste momento é uma fórmula simples. Podes copiar a fórmula, podes pedir para mostrar a explicação, ou seja, o que é que faz? Ok, eu não percebo muito disto, explica-me lá o que é que esta fórmula está a fazer para eu saber se faz sentido ou não. Mostra uma pré-visualização, ok? E depois, repara, eu não fiz um clique e basta colocar o cursor aqui em inserir coluna para eu ver como é que vai ficar essa coluna na minha tabela, ok? Se estiver ok, ou se esta coluna fizer sentido, insira a coluna e ele cria a coluna automaticamente na minha tabela. Então, vou inserir a coluna na tabela, o Copilot diz-me, sim senhor, acabei de inserir o lucro por unidade, e para melhorarmos a inteligência artificial, eu acho que devemos sempre dizer, sim senhor, esta dica foi boa, esta dica não foi boa, porque os engenheiros da Microsoft estão sempre a olhar para isto e estão sempre a querer e a tentar atualizar os dados e melhorar a nossa experiência. Então, acho que devemos sempre dar aqui um feedback para esta lógica, ok? Então, sim senhor, posso colocar aqui a opção, eu neste momento não vou fazer, mas podes e deves fazê-lo sempre que possível, como é óbvio. Então, agora, vamos lá pensar noutra lógica. Vamos olhar aqui para o compreendo. Vou clicar aqui no compreendo e ele olha para aqui, para a minha tabela e dá-me uma sugestão de algumas tabelas dinâmicas, neste caso uma de cada vez, ok? E diz-me, por exemplo, estive a analisar os dados, eis o que encontrei. E ele cria-me aqui uma tabela dinâmica com a soma por vendas, em que eu posso automaticamente adicionar uma nova folha, e isto é um resumo, ou seja, imagina que queres fazer uma apresentação e nessa apresentação queres juntar o relatório, mas queres também explicar num texto esses dados, numa nota. E isto é útil para colocares num slide do PowerPoint, por exemplo, ok? Então, vamos lá adicionar uma nova folha para vermos a tabela dinâmica. E a tabela dinâmica está feita, ok? Então, neste momento, também tens aqui uma indicação que é, atualmente eu não analiso tabelas dinâmicas e gráficos, por isso, se quiseres pedir uma nova análise, voltar aos dados e temos então aqui
a nossa tabela para voltarmos a trabalhar. Ok, então a lógica é mais ou menos esta, se quiseres utilizar aqui algumas situações. Mas eu agora vou começar a fazer algumas perguntas. E essas perguntas devem ser feitas com alguma coerência. Deves ser educado, deves colocar questões que sejam claras, deves ser o mais explícito possível para poderes então ter uma resposta melhor do Copilot, ok? Então, estes dois exemplos que eu fiz, a tabela dinâmica e a nova coluna, foi só para vermos aqui estas opções. Claro que a lógica agora vai ser perguntar ao Copilot. Obviamente aqui perguntar ao Copilot eu tenho aqui algumas sugestões. Não te esqueças que podes sempre ir à biblioteca. A biblioteca tens aqui algumas perguntas e perguntas aquilo que achares que é necessário. Então, vamos lá ver. Eu vou fazer aqui uma pergunta do género: qual o segmento de mercado, atenção que eu estou a dizer segmento de mercado para ele saber o campo e para perceber qual é o campo que eu quero trabalhar, está bem? Isto é importante. Então, qual o segmento de mercado com maior valor de custos globais? Por exemplo, ok? Então vamos lá ver. Eu faço esta pergunta, ele está a analisar e ele vai-me dar uma resposta que provavelmente será uma tabela dinâmica. Aí está ela. Então, esta resposta pode não ser aquela que eu pretendo, porque ele está-me a dar só uma indicação e isto podia ser apenas uma fórmula numa célula, não precisava de ser uma tabela dinâmica, a não ser que eu tivesse o comparativo dos segmentos de mercado. Então eu posso melhorar esta pergunta ou fazer uma pergunta mais clara. Então, em vez de eu dizer qual o segmento de mercado com maior custo de valores globais, posso perguntar: podes comparar os custos globais por segmento de mercado? Ok? Alguns de vocês estão a ver o vídeo e devem estar a identificar com isto de uma forma muito fácil, que é, está o colega ao lado e diz-me: olha, então e diz-me lá como é que eu faço isto. Acho que é mais ou menos isso, não é? Então, como podes ver, temos agora aqui o Copilot deu-me um gráfico e o gráfico até posso adicionar a uma nova folha e utilizar esse princípio com esta comparação. Mas eu vou ainda colocar esta pergunta, mas agora de outra forma. Podes apresentar-me uma tabela dinâmica? Porque eu prefiro uma tabela dinâmica em vez do gráfico. E então, provavelmente agora, vamos ter uma tabela dinâmica que é exatamente isso que eu quero. Ok? Aqui está uma tabela dinâmica baseada no teu pedido. Veja a tabela dinâmica acima para mais detalhes. Então vamos lá adicionar uma nova folha, ou numa nova folha, a minha tabela dinâmica. Ok. Então, agora, deixa-me fazer aqui uma experiência, e este tutorial é um bocadinho à experiência, porque as respostas que nós podemos obter do Copilot podem ser diferentes. Tu podes estar a fazer as mesmas perguntas com estes dados e obter uma resposta diferente. E eu vou dizer agora que, neste caso, até vou pegar aqui nesta pergunta, a ver se consigo pegar nesta pergunta e pedir agora o seguinte: podes comparar os custos globais por segmento de mercado num gráfico dinâmico, por exemplo, ok? E vamos ver então a resposta que ele dá. Obviamente vai-me criar aqui uma tabela dinâmica e dessa tabela dinâmica vai-me criar, provavelmente, vamos ver, adicionar. Não, só criou a tabela dinâmica. Então, é uma pena, porque eu queria também o relatório com o gráfico dinâmico. A questão é que eu não consigo neste momento, ou o Copilot não consegue neste momento ainda criar um gráfico a partir da tabela dinâmica, mas ele consegue fazer gráficos e vou então pedir então para ele me fazer aqui um gráfico para poderes ver também aqui um gráfico a ser feito. Então, vamos colocar aqui, mostra-me um gráfico que compara o segmento, o produto e segmento de mercado, o produto e segmento de mercado em relação, ou melhor, mostra-me um gráfico que mostra
as unidades vendidas e compara em relação ao produto e segmento de mercado. Vamos ver esta lógica aqui. Ok, e esperamos mais um bocadinho. Como podes ver, a lógica é sempre mais ou menos esta e vamos ver se ele dá aqui provavelmente uma tabela dinâmica e essa tabela dinâmica poderá eventualmente dar um gráfico ou só um gráfico. Aguardamos um instante e vemos então o Copilot a tentar ajudar-nos aqui com os nossos dados. Boa, criou aqui um gráfico. Vamos adicionar uma nova folha. E este sim, temos então uma tabela dinâmica com o gráfico. E agora o gráfico, eu posso pegar nele, colocá-lo aqui. E repara que ele cria-te mesmo um aspecto quase como um relatório bem bonito, bem jeitoso, para nós podermos trabalhar, ok? Então, há certas perguntas que tu podes fazer que são muito claras. O que eu quero agora mostrar tem mais algumas opções. Vamos voltar aos nossos dados. E vou perguntar assim, os meus dados têm aqui algum valor atípico? Isto é interessante, ok? Quantos vendas de 32.370 existem? Mas alguns dados atípicos, algum valor atípico, isto é interessante porque vai nos dar um gráfico do tipo XY com aqueles outliers, por exemplo. E parece-me bem. Custos globais. O campo de vendas e o campo de custos globais aparecem altamente correlacionados com 4 exceções. Adicionar uma folha. E, boa, ele agora adicionou à minha folha, não adicionou uma folha nova. Ok? Então, como podes ver, temos aqui um gráfico que, obviamente, temos que o fazer crescer. E ele dá-nos aqui, tipo, um forecast, por exemplo, o que já é bastante interessante para podermos analisar os nossos dados. Mas, para te dar aqui mais algumas dicas sobre o Copilot e ainda tentando mostrar-te as outras funcionalidades, já vimos aqui a questão das fórmulas e das análises. Vamos colocar então aqui, por exemplo, aplicar uma formatação. Então, estamos a falar de formatação condicional, essencialmente. Então, realçar todas as células, por exemplo, realçar todas as células com o preço de fabrico acima de 90. Por exemplo, vamos lá ver o que é que ele faz aqui. Preço de fabrico acima de 90. Devemos ter aqui algumas delas, como é óbvio. E valor da célula superior a 90, como podes ver, ele está a utilizar simplesmente as regras da formatação condicional. Vamos aplicar. Ele vai aplicar a formatação condicional. Ups, até fez uma coisa que eu não queria, ainda bem. Vamos anular, porque obviamente ele está aqui a colocar segmento de mercado e por aí fora. Não é uma boa solução. Então vamos lá pedir para ele destacar uma coisa um bocadinho mais fácil. Destaca os valores das vendas ou dos custos globais acima da média, por exemplo, ok? Então vamos ver agora custos globais acima da média para vermos se está amarelo. Vamos colocar então amarelo, vamos aplicar. E, muito bem, temos então aqui custos globais acima da média. E vou pedir mais uma situação agora à minha tabela. Vou pedir para ordena os dados em função, ordena os dados em que o custo global, ou melhor, com sobre o custo global descendente. Ok? Vamos lá tentar pedir ao Copilot para nos ordenar a tabela. Aplicar. E, como podes ver, os custos globais agora, todos aqueles que são acima da média, obviamente, estão no topo. E a partir daqui temos no fundo. Ok? Então, formatação condicional, perguntas normais que nós podemos fazer, temos aqui o Copilot para nos ajudar. Para terminar o nosso exemplo, eu vou só pedir, aliás, vou fazer só duas coisas. Vou pedir aqui para gravar o som, para poderes ver aqui o som, e vou pedir para gravar ou para destacar todos os produtos Velo. Então, ouvir, destaca
todos os produtos, velo. Vamos ver. Vou só corrigir aqui o velo, ok? E vamos ver se ele consegue ler a pergunta. Ele está a escrever por nós. Boa, está-me a dar a sugestão de como é que eu faço, mas eu vou então pedir para ele me fazer essa lasca. Então, com algum silêncio, destaca os valores da coluna produto com o texto velo. Muito bem. Vamos ver se ele vai aplicar. Vá lá, perfeito, ok? Ele lê perfeitamente aquilo que nós estamos a dizer e é 5 estrelas a fazer aqui a formatação condicional. Então, última pergunta para o Copilot, que pode não ter nada a ver com os dados, mas ele vai sempre olhar para os nossos dados. Mas eu vou-lhe perguntar, explica-me como funciona a função procx. Okay? Não tem nada a ver com os dados, mas isto é um tipo de pergunta que nós podemos fazer ao nosso colega ao lado e saber, olha, explica-me lá como é que funciona a função. E extremamente útil, tens aqui a função procx faz isto, tem esta sintaxe, tem estes argumentos, okay, explicado, há alguns exemplos que podes fazer e podes utilizar esta lógica também com o Copilot, que é uma ajuda em tempo real, que te permite perguntar basicamente aquilo que tu precisares e o Copilot está lá para te ajudar. Por isso, é uma ferramenta muito útil, eu acho que vai dar imenso jeito, continuo a dizer, para todos aqueles utilizadores que não estão ainda tão confortáveis com o Excel, mas que para dar aquele ponto de partida e poderem fazer algumas coisas que estão habituados a fazer ou que estão habituados a ver, mas não sabem bem como é que se faz, o Copilot está lá para ajudar. Por isso, usa e abusa do Copilot, acho que é uma ferramenta extremamente útil. Então, espero que tenhas gostado aqui deste vídeo introdutório do Copilot no Excel. Podes utilizá-lo noutras ferramentas, como é óbvio, mas da minha parte o Excel é aquela que é a mais importante neste caso, para demonstrar. E se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de colocar ou carregar no botão de subscrever e ativar o sininho das notificações. Se achares que este vídeo pode ser útil para alguém, partilha, e se tiveres algum comentário a fazer, força, que eu terei todo o gosto em responder-te, e dicas também que podes querer dar ou sugestões, estás à vontade. Vemos então no próximo vídeo. Até lá!